Vamos lá, contagem regressiva. Vamos começar. Estou compartilhando uma tela aqui, todo mundo acompanhando bem. Pelo celular dá para seguir tranquilo. Então vamos dar início aí ao que interessa, tá? Boa noite, Luan. Boa noite, José Adolfo. Obrigado pela participação, todo mundo. E aí, conforme o pessoal for entrando, vai pegando a conversa aí no meio, mas dá para seguir. Bom, uma pergunta do Alan, que eu acredito que seja uma dúvida aí também de bastante gente. Alguma orientação contra intervenções ao longo da apresentação? No chat, fica à vontade, tá? Pode fazer no intervenção, perguntas, dúvidas ali no chat. O Adriano está de olho ali. E aí, conforme for o momento, a gente interage e responde esses comentários. Tá bom? Bom, então, vamos lá, começar. Mais uma vez, quero agradecer aí a presença de todo mundo. Um pouco mais de 30 pessoas aqui. Lembrando que lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente já bateu 600 participantes. Isso aí é muito gratificante para a gente. Saber que a gente está criando uma comunidade forte ali dentro, que tem o objetivo principal de entregar o conhecimento, e esse conhecimento, ele com certeza está no caminho da lucratividade da ovinocultura. Então, para entrar no tema que vai ser abordado hoje, principal, que é o cenário atual da ovinocultura, como lucrar, a gente vai expor algumas considerações aqui, que sim vão clarear bastante o caminho em direção à lucratividade. Vamos lá. Bom, como introdução nesse assunto, o mais importante é entender o quê? Atualmente, o mercado da ovinocultura, na sua maioria, ele tem a demanda por cordeiros precoces e bem terminados. Ou seja, é um cordeiro novo em idade. A gente sabe aí que o cordeiro, numa média de idade, ele vai estar por volta dos seus 6, 7 meses, né? Se a gente pegar um cenário nacional aí de produção. Porém, o que tem uma demanda maior é de um cordeiro aí por volta de 5 meses ou menos, tá? E esse cordeiro, ele tem um valor agregado alto. E essa demanda já é fato. Opa, uma apresentação junto aqui. Deixa eu só dar uma... Voltou. Todo mundo vendo de novo aí a tela? Acho que o Kramer ele apertou sem querer a questão do compartilhamento de tela e cortou, mas o Adriano já me avisou que tá tudo beleza. Vamos embora. Cadu também. Então, seguindo o raciocínio, é o seguinte: o que a gente tem de certeza hoje? Que a demanda dessa carne de cordeiro, ela não é atendida pela produção nacional. E isso, com certeza, abre portas para aumentar o valor agregado dos cordeiros classificados como premium. Porque se hoje, sem uma padronização nacional, vamos colocar assim, dessa produção de cordeiro, existe um gargalo, uma demanda muito grande, que do cordeiro e a produção não consegue atender, para esses cordeiros classificados como premium, esse mercado ele é maior ainda. E o foco de hoje é no cordeiro chamado premium. Coloquei entre aspas, porque tem alguns lugares que não usam essa terminologia, porém, aqui a gente vai usar essa terminologia premium como um cordeiro precoce, bem terminado, com alto valor agregado. Então, a ovinocultura profissional, aquela que está em busca da lucratividade, ela sim tem que buscar essa produção do cordeiro precoce. Lembrando que não é uma produção literalmente a qualquer custo. Porque isso aí pode, com certeza, inviabilizar o seu negócio. O que a gente vai mostrar é isso. Como produzir, né? Como que é possível você encontrar esse caminho de uma produção do cordeiro precoce e, sim, ter uma margem significativa dentro da sua produção para poder encontrar o caminho da lucratividade.
Então, como demanda hoje, tem um número que bate aí, né? Pessoa que está acostumada a ler bastante sobre ovinocultura sabe desse número, que por volta aí de 70% da demanda nacional, ela é atendida por produção internacional. E, quando a gente compara um cordeiro precoce nacional com o cordeiro internacional, vamos chamar assim, o cordeiro nacional ele tem uma qualidade muito melhor, e é isso que o mercado quer hoje, e o melhor, é o que o mercado paga caro. A gente tem que conseguir aumentar essa margem do cordeiro produzido para encontrar essa lucratividade dentro da ovinocultura. Então, sabendo disso, o que eu quero mostrar para vocês? Pensando em números, tá? Se a gente olhar o cordeiro em ganho de peso nessa linha azul e peso vivo nessa linha verde, esse aqui é um cordeiro que a gente pode considerar como um cordeiro prêmio, tá? Existem variações, claro, porém isso aqui é uma média para poder ilustrar e definir bem para todo mundo que está participando aqui. Então, o que a gente quer? A gente quer um cordeiro precoce, ou seja, aqui está marcando 120 dias, 4 meses de idade, com peso vivo aproximado de 40 quilos. E o ganho de peso médio desse animal, ele gira em torno aí de 300 gramas por dia, tá? E claro, para chegar nesse ganho de peso, aí existem diversos fatores que estão por trás dele ali, né, que vão sustentar a capacidade de alcançar esse índice e sim, né, produzir aquele cordeiro premium, que vai ter um maior valor agregado, aumentando a sua margem de lucro, né, ou aumentando a sua margem de receita em cima do cordeiro, possibilitando aumentar ainda mais a sua margem de lucro, tá? Agora, vamos pensar aqui numa situação prática, tá? Eu vou expor alguns números aqui com vocês para a gente fazer um raciocínio geral, mas entender como que esse cordeiro precoce ele vai entregar essa lucratividade dentro da atividade. Quando a gente pegar, né, vamos pensar aqui um período pós-parto, os primeiros 30 dias do cordeiro, né, o que a gente tem de número? A gente vai ter um cordeiro nascendo aí com 3,5 kg, está sendo considerado aqui, e que esse cordeiro, em 30 dias, ele vai alcançar um peso de 11 quilos, peso vivo. Para isso, esse cordeiro ele tem que fazer o quê? Ele tem que acumular 7,5 kg de peso vivo em 30 dias. É desafiador? É, mas é muito menos desafiador do que parece. Então, para, né, encontrar esse caminho da lucratividade, é começar a entender cada vez mais isso. O cordeiro precoce é o cordeiro que vai entregar maior retorno financeiro dentro da ovinocultura. Claro que dentro, né, dos ajustes que precisam ser feitos de cada projeto que está sendo executado, tá? Então, continuando o raciocínio aqui, como que a gente consegue ter esse ganho de peso e ter essa margem? A principal estratégia é a estratégia do creep feeding. O creep feeding, para quem não sabe, o creep feeding ele é conhecido como um alimentador privativo. Esse alimentador privativo ele é exclusivo para os cordeiros que estão nesse período aqui de 1 até 30 dias de idade. Qual que é a grande vantagem do creep feeding? E aí entra a questão do conhecimento que a gente bate bastante na tecla lá no grupo do OvinoPro. Por isso que a gente segue ali o tema semanal para ter certeza que todo mundo tem a oportunidade de entender e perguntar sobre o tema debatido. A estratégia do creep, ela é super importante, por quê? Porque o cordeiro, quanto mais novo, melhor é a sua conversão alimentar. Quando a gente fala de conversão alimentar, o que a gente fala? É quanto o animal tem que comer para incrementar 1 quilo de peso vivo. Então, a gente vai fazendo essa proporção para saber, né, qual que é o custo-benefício dessa dieta. Para quem está no grupo há mais tempo, já ouviu falando bastante disso. Custo-benefício de dieta, conversão alimentar, precocidade de cordeiro, e
todos esses pontos juntos e ajustados especificamente para o seu negócio, eles vão começar a direcionar o seu negócio para a lucratividade. Você pode ter certeza disso. Aqui nesse cenário, vamos pensar agora em número, né? Em valores aqui. Lembrando que estamos falando com o pessoal do Brasil inteiro, então vou usar valores médios aí, e no caso acaba sendo um valor hipotético, porém dentro da realidade, tá? É o seguinte, antes de continuar, só fazer um lembrete para quem está entrando. Quem quiser interagir durante a apresentação, o chat está aberto e assim que for o momento a gente vai responder todas as perguntas que apareceram por ali, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos pensar que hoje um cordeiro produzido, você vai ter um preço de venda dele, né, de peso vivo. Vamos colocar aqui por volta de esse cordeiro premium, tá? Ele vai girar em torno aí de 14, 15 reais o quilo vivo. Então, vamos considerar 15 reais o quilo vivo, tá? Quem tiver com papel e caneta na mão quiser anotar, vai ver que esse exercício é interessante para depois você poder aplicar na sua propriedade. A gente considera um cordeiro aí, né, que a gente vai receber 15 reais o quilo vivo dele. Vamos pensar que nesse período de 30 dias, dentro do creep feeding, esse cordeiro vai ter um consumo médio de concentrado por dia de 100 gramas por animal, tá? Então, a gente vai considerar um cordeiro, ele vai comer 100 gramas por dia do concentrado. Claro que esse concentrado, ele é formulado especificamente para essa categoria. A gente conversou de categoria animal também dentro do grupo. Então, desde o comecinho, a gente vem jogando, trabalhando o ciclo inteiro ali. E aqui, hoje, quem está atento ali vai ter mais clareza do que a gente está falando. E para quem entrou há pouco tempo, também já tem uma oportunidade de entender o que é tratado na ovinocultura, aquela direcionada à lucratividade, ovinocultura de ciclo completo. Aqui dentro do CRIP, então, o animal vai consumir 100 gramas por dia durante 30 dias, tá? Uma dieta que vai entregar para ele aí 26% de proteína, que é o mais importante para um cordeiro nessa fase. Se o animal fica 30 dias consumindo 100 gramas, ele vai consumir 3 quilos desse concentrado. Quando esse concentrado ele é formulado na propriedade, no preço muito alto, vamos usar aqui muito alto mesmo, aqui no valor eu gosto de jogar mais para cima para ter essa margem, vamos pensar que o quilo dessa dieta custou R$3 o quilo da ração. Para quem compra a ração pronta, R$3 o quilo, não paga mais caro que isso, para quem produz na propriedade, então é mais barato. Mas vamos considerar R$3 para ter uma margem de interpretação melhor. Tá certo. Então, esse cordeiro ficou 30 dias, consumindo 100 gramas de ração, a R$3 o quilo. Então, vai ser 3 quilos vezes R$3. Esse cordeiro, você investiu nele em nutrição, R$9. Certo? Todo mundo seguindo o raciocínio aí? Quem tiver no raciocínio, continua. Quem se perder, levanta a mão, coloca no chat aqui que perdeu, que a gente vai explicando melhor, tá? Então, vamos lá. Esse cordeiro, em 30 dias, ele consumiu R$9, pensando em valor do concentrado. Se ele alcança um ganho de 7,5 kg dentro desse período, e o cordeiro, você vai ter a oportunidade de receber R$15 no quilo vivo, se a gente multiplicar 7,5 por 15, quanto que a gente vai chegar no valor? R$112. Então, esse cordeiro, colocando ele em peso vivo, ele já gerou R$112 de receita. Tá bom, quanto que eu gastei de ração com ele? Gastou R$9. Vai pular para R$103,50 a margem no cordeiro nessa fase. Por que eu estou trazendo esse número aqui para vocês nessa parte do início aqui, que seria de uma produção de cordeiro, né? Eu falei lá no começo, é a venda do cordeiro precoce que vai garantir essa margem maior na ovinocultura. Essa margem que tem aí, praticamente R$100 nesse cordeiro novo, é devida à sua alta conversão alimentar. Então, quanto mais velho vai ficando o cordeiro, mais ele tem que comer para ter o mesmo incremento de ganho de peso. Ou seja, vai ficando cada vez mais caro
o custo do quilo que ele coloca nele mesmo, tá? Então, com esse exemplo aqui, eu quero mostrar o quê? O cordeiro, ele já tem que vir super acelerado. Para que ele venha acelerado, mantenha esse nível de aceleração, para que você tenha esse cordeiro precoce pronto, que é o mercado quer. Ou seja, um cordeiro de 4 meses pesando pelo menos 40 quilos de peso vivo. Ali a sua margem começa a ficar grande. Por quê? Porque o cordeiro, o que ele come, ele vai pagar. Dificilmente o cordeiro não vai pagar o que ele come, a gente, né, falando de um cordeiro aqui, menor de 5 meses de idade. Agora, a ovelha, que é o desafio do produtor, fazer a ovelha conseguir ter um custo pequeno dentro do ciclo, para que essa margem do cordeiro pague o custo da ovelha e tenha a sobra, ou seja, o lucro em cima disso. Então, presta atenção no estudo que eu falei. A gente está considerando aqui só 30 dias, os primeiros 30 dias da fase de produção desse cordeiro. Olha quanta informação e quanto conhecimento foi aplicado somente nessa fase aqui. E o que é o mais interessante e dinâmico do negócio da ovinocultura? Esse cenário que está sendo mostrado aqui para vocês, ele é adaptável. Ou seja, entendendo como tudo funciona, é mais fácil de você fazer uma adaptação dentro do seu sistema e saber quanto mais próximo você vai conseguir, ou quão mais próximo você vai conseguir chegar do objetivo que é fazer a produção desse cordeiro precoce. Então, reforçando, o cordeiro precoce, sim, ele vai se pagar. Agora, a margem que você vai ter dentro dele depende de como o seu sistema de produção está sendo moldado ou como ele tem sido executado até hoje. Vamos falar assim, tá bom? Aqui, pessoal que tiver dúvida, por favor, fica à vontade ali no chat, manda pergunta, e a gente volta esclarecendo também o que surgir aí de algum questionamento ou consideração, tá? Lembrando que nessa fase de 30 dias, a ovelha tem uma alta exigência nutricional. Então, isso você precisa também fazer um investimento na matriz para que ela entregue essa capacidade do cordeiro ter essa margem maior. A lucratividade começa a aparecer quando o seu manejo está bem organizado, o seu manejo nutricional está bem estruturado, para que a nutrição não, né, até engraçado falar isso, mas que a nutrição não coma o seu lucro, tá? Então, ficar atento nesses pontos aí, que a sua lucratividade começa aqui. Bom, na sequência, tá? Quero falar um pouco aqui do mercado, então. O que a gente tem de realidade? Hoje, se você procurar na internet notícias sobre o mercado de cordeiro, vai confirmar aquilo que a gente falou no comecinho, que a demanda segue maior que a oferta, tá? Principalmente na região sudeste, onde o mercado consumidor de maior valor, de maior poder econômico, ele se concentra. Então, lembrando que essa margem, ela está dentro do negócio. Claro que existem, né? Tem todo o processo ali da cadeia, verticalização para alguns, né? O entreposto para outros, porém, essa produção de cordeiro premium, precoce e padrão, ele é a força que o produtor tem, vamos chamar assim, nessa queda de braço para poder aumentar o valor recebido no cordeiro, e a gente sabe que ainda, proporcionalmente falando, a produção desse tipo de cordeiro, ela é baixa. Outro ponto a favor do cenário para carne de cordeiro, questões organolépticas, vamos chamar assim. O que é? É a qualidade da carne. Por quê? A carne de cordeiro é uma carne macia, as características sensoriais dela, né, como maciez, sabor, textura, marmoreio da carne, né, a presença da gordura e o perfil dessa gordura da carne de cordeiro, todas essas informações, essas variáveis, ela traz ainda mais benefício para essa carne, aumentando esse valor, né, final da carne de cordeiro, tudo sempre buscando isso, quero aumentar a minha margem no final do negócio. Então, você vai ter que, né, entende essa cadeia para mostrar que o que você está produzindo é para poder atender justamente essa cadeia que paga mais, né, o mercado consumidor que paga mais
por esse produto. Bom, primeiro passo. Vamos pensar assim, tá bom, Silas, estou disposto ao caminho da lucratividade, qual seria o primeiro passo? É justamente esse. Você tem que entender, né, na região que você produz, para viabilizar o seu negócio, entender exatamente quais são as características desse produto demandado pelo mercado e o preço que é pago por ele hoje. Tudo isso para quê? Para começar a tirar a muleta. Tirar a muleta, o que que é? Ah, mas aqui na minha região só paga R$ 10 o quilo. Tem que entender por que que paga R$ 10 o quilo. Tem que entender que tipo de animal que está sendo entregue para o mercado. Entender qual mercado é esse, tá? E aí, em cima disso, você vai começar a criar esse primeiro cenário, essa clareza que é importante ter para saber onde que vai. É sempre lembrando daquilo. Se você não sabe para onde que vai, qualquer caminho serve e o negócio fica ali no meio do caminho. E também uma outra referência que eu gosto de fazer, se você não sabe quanto custa, como é que você sabe por quanto que você vai vender? A partir dessa informação, o que que é importante? O produtor ele deve fazer o caminho inverso da cadeia de produção. O que que é o caminho inverso? É justamente isso. Ah, ele quer um cordeiro de tanto peso, me paga tanto. Tá, agora vamos vir para trás. O que que eu preciso fazer para produzir um cordeiro desse? Quanto que eu vou gastar para produzir um cordeiro desse? Que margem que eu tenho? Meu rebanho vai chegar em quanto? Aí você começa. Vim de cima para baixo, vamos falar assim, e vai conseguindo clarear, 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 até que um momento você vai ter uma clareza total ali do seu projeto e, principalmente, você vai realizar ações que vão gerar resultado positivo para o seu projeto. Por quê? Porque você vai conseguir destrinchar as demandas e atacar de acordo com a prioridade no seu projeto. Então, não vai ficar derrapando ali, realizando uma ação que não tem muita certeza, ouviu falar, não sei o quê. Não, você vai clarear tudo e aí vai conseguir executar tudo isso, tá? Bom, você deve estar se perguntando, né? Ah, tá bom, na teoria, ótimo, né? Vamos fazer isso, tal, mas agora como que eu vou fazer isso? Aí é que entra a questão do método lucrovino para poder te guiar a essa lucratividade. O método lucrovino, ele foi criado em parceria pelo Vinopro e por mim, Silas Greca. Como que funciona essa parceria? Bom, para quem não conhece, o Vinopro é uma startup que cria softwares e ferramentas para você fazer uma gestão eficiente da sua vinocultura. Eficiente e profissional. O que que é eficiente e profissional? É aquele movimento que você vai fazer de coleta de dados, organização do seu plantel, e vai sim conseguir já implementar uma ação baseada naquele resultado. Então, você vai ter uma ponte muito grande entre coletar o dado, analisar e depois entender se isso deu resultado. Isso pode demorar semanas, dependendo do manejo que você usa ou da característica da sua propriedade. O Vinopro trouxe essa ferramenta, ou melhor, as ferramentas que encurtam esse caminho de uma maneira consideravelmente aí favorável à lucratividade do seu negócio. O Vinopro hoje, ele conta com mais de 100 mil animais gerenciados dentro da plataforma. A gente está presente em mais de 10 países diferentes, então tem uma característica internacional aí do produto, mostrando que sim, a ovinocultura, né, tem essa demanda por gestão no mundo inteiro, tá? E hoje o Vinopro, ele já também impactou mais de 400 ovinocultores no Brasil. Então, o Vinopro, ele sim está presente e vem com força fazendo um trabalho diferenciado para entregar a força e o poder na mão do produtor que, lembrando sempre, ele é e deve ser o elo mais forte da cadeia produtiva. Por outro lado, tem o trabalho que eu realizo na parte de consultoria em ovinocultura. Realizo esse trabalho aí há praticamente 15 anos, implementando projetos do início, pegando os projetos do meio e, na maioria dos casos, alavancando projetos aí que já estavam quase no fim, por falta de clareza onde precisava chegar e clareza da própria lucratividade. Diante desse cenário de consultoria da minha parte e das ferramentas do Vinopro, que surgiu esse método lucrovino para poder entregar lucratividade para os produtores
para os ovinocultores, principalmente os que estão ali no grupo do Ovinopro, que vem acumulando conhecimento e tem certeza que já fez uma diferença significativa dentro do seu plantel. Quem quiser comentar aí no chat que já aplicou alguma coisa que aprendeu no grupo ali, viu um resultado diferenciado, legal também para a gente poder estimular os demais participantes aqui, quem entrou por agora, no grupo, entender que ele realmente vem fazendo diferença aí para os produtores. Diante desse cenário de 15 anos praticamente trabalhando na ovinocultura, o que entendi de padrão no perfil do ovinocultor? Então agora eu vou compartilhar com vocês algumas informações, e aí para quem fizer sentido o que eu estiver falando, também no chat ali quiser mandar um joia, é isso mesmo, passei por isso, né? Ou então não tem nada a ver e tal, é legal para confirmar aqui o que a gente está falando, ou até ajudar a gente numa orientação sobre o assunto. Bom, vamos lá. Se tratando agora de uma jornada do ovinocultor, diante do cenário aí de 15 anos de trabalho que eu venho realizando, especificamente na ovinocultura, o que eu enxerguei? Que, na média, um projeto de ovinocultura, ele tem um prazo aí, médio, de 4 anos para que o produtor ele encerre as atividades da ovinocultura, principalmente por falta de retorno financeiro. Então, com esse levantamento aqui, se isso faz sentido para alguém aí, né, pedir para colocar no chat ali, que sim, realmente já viu muita gente aí saindo da atividade, e principalmente falando que o motivo é falta de retorno financeiro. Esse é um padrão que eu enxerguei, né, diante da experiência dos 15 anos de consultoria. Claro, existem casos diferentes, mas se a gente pudesse traçar um cenário nacional, esse aqui, para mim, é o mais próximo da realidade. Agora, para clarear mais ainda essa jornada do ovinocultor, também peço a colaboração de vocês para indicar para a gente aqui se isso faz sentido ou não, tá? Vamos lá. A ovinocultura, a maioria aí do pessoal que está nela, acaba entrando na atividade, geralmente mais por uma emoção do que por uma razão. O que eu quero falar com isso? É quando a pessoa conheceu a ovinocultura por algum lado, tem interesse na carne de cordeiro, gosta da criação, entendeu que na propriedade ali vai ficar, né, combina essa atividade aí dentro da propriedade. Então, logo no início, o que a gente vê como característica? O produtor, sim, ele está muito animado com o seu rebanho, né? Então, a emoção está falando muito mais alto que a razão. Então, ele está ali junto das ovelhas e está entendendo que tudo que ele está fazendo é para melhorar o seu plantel. Então, tudo é muito lindo, muito bonito e muito gostoso de fazer. Passado o primeiro ano, ele continua animado, porque ele entende que o raciocínio é, eu estou no começo, eu tenho para aprender, então é uma questão de tempo para eu conseguir alcançar meus resultados, e continua animadão e vai trabalhando com o rebanho ali, muitas vezes, né, fazendo investimento em instalação, quer aumentar o rebanho, e por aí vai, esse tipo de animação aí que costuma ter. Mais um ano passou na atividade, e aí o produtor vai entrar no momento de começar a se perguntar, né, o que será que eu estou fazendo de errado? Porque eu ouvi dizer que o cordeiro produzia isso, que a ovelha aquilo, que não sei o que lá, e até agora eu não estou conseguindo ver esse resultado aqui. Onde será que eu estou errando? Vamos continuar para eu poder descobrir o que é. Passado mais um ano, aí começa a entrar aí no perfil do controle financeiro, porque o acúmulo ali de prejuízo já começa a ser considerável, a incomodar. Então o produtor pensa da seguinte maneira: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou controlar meus gastos, porque está tudo muito solto, e a partir daí eu vou encontrar minha lucratividade. Porém, na maioria das vezes, isso acaba sendo um tiro no pé, porque está tudo tão solto, tão sem organização na questão de clareza, onde precisa chegar, o que precisa fazer, que esse controle financeiro ele pode reduzir ainda mais a produtividade do seu plantel, porque está sendo feita uma economia onde não é preciso. E, por outro ponto, na maioria das vezes, o produtor pensa em fazer esse controle financeiro, porém não faz,
e está sempre em busca de alguma ação milagrosa. Qual será que é a melhor ração para usar? Qual a melhor raça? Ah, agora o capim tal é melhor. Agora isso, agora aquilo outro tal. Vai dando cabeçada de um lado para o outro, procurando um milagre, né? Uma solução que vai puxar ele aí do fundo do poço. E a gente sabe que apenas uma ação dificilmente vai fazer o ovinocultor sair dessa realidade, ainda mais em curto tempo. Para até que no quarto ano, o produtor ali atolado, né, de investimento, ele resolve sair da atividade, vai vender o rebanho, na maioria das vezes, por um preço menor do que ele comprou o plantel, então já tem um prejuízo em cima disso aí, e o pior de tudo, para a ovinocultura. Ele vai sair da atividade falando que mexer com ovinos, ou vou falar a linguagem popular aqui, que mexer com carneiro não dá certo. Dá muito trabalho, morre muito, é cheio de frescura e não produz. Também, pessoal que já ouviu essa frase, ou até já pensou isso, quiser compartilhar no chat aqui para a gente ver se faz sentido tudo isso que eu estou falando, vai ser legal para a gente validar aqui o que está sendo apresentado para vocês. Então, resumindo aqui, uma jornada do ovinocultor é isso, ele passa 4 anos na atividade e ele vai sair, né, de animado para atividade até chegar no final e resolver sair dela, falando que aquele lucro que mostraram para ela que tem, ele realmente não existe. Agora, para clarear mais ainda em questão de número, vamos simular um cenário aqui que é o seguinte. Se a gente considerar, tá, um rebanho com 100 animais, e 100 animais é considerando ovelha, cordeiro, tá, todas as categorias ali, pensando que durante esses 4 anos o rebanho dele vai girar em torno aí de 100 animais, então vai ficar por volta aí de uns 80 até uns 120, tal, uma coisa assim, ele tem um custo mensal aproximado com esse rebanho de R$ 4.000, tá? Também se alguém tiver um custo estabelecido aí por mês, quiser compartilhar com a gente, vai ser legal. Então, sabendo disso, que raciocínio, que conta que a gente pode fazer e precisa fazer? Por ano, esse ovinocultor, ele vai acumular um investimento, sem contar a compra do plantel, ele vai fazer um investimento aí de R$ 48.000 por ano, para poder ir levando o plantel e sempre buscando aquele conhecimento. Ah, esse ano a estação de monta não foi legal, no próximo eu vou arrumar. No próximo eu vou isso. Então ele sempre vai deixando o próximo ciclo para realizar alguma ação e coletar algum aprendizado por ali que faz parte do processo. Porém, isso aqui gera tempo. Vocês estão vendo aqui, por ano vai acumulando 48.000, 48.000, 48.000. Isso tudo aqui somado no final dá um valor de R$ 192.000 de investimento no plantel, no negócio. Agora, como, né, nem tudo é investimento, nesse cenário, tem um retorno que o produtor vai ter em produção. Se a gente considerar que esse produtor, durante os 4 anos, ele vai produzir 50 cordeiros por ano, que é um número considerável de cordeiro, diante do número de animais ali, esse produtor ele vai conseguir acumular de receita R$ 25.000 por ano. Então, aqui a gente considerou mais ou menos aí um valor de R$ 500 por cordeiro, tá? Que ele recebe um valor bruto ali nesse animal. Então, gerando essa receita de R$ 25.000 a cada ano, ele vai amenizar esse prejuízo aqui de R$ 192.000. Vai entrar um respiro para ele, isso é ótimo. Porém, no quarto ano, quando ele decidir sair, o prejuízo que fica para ele é de mais de R$ 90.000. Então, para você que está na atividade aí, está no segundo ano, está naquela de que, eu vou fazer isso para aprender, vou fazer isso que eu... Lembra que o acúmulo, o dinheiro vai sendo acumulado ali em investimento. Esse acúmulo ele vai ficando ali, vai ficando. Então, nesse exemplo que a gente trouxe, que é, né, uma análise que eu fiz dos ovinocultores desse tempo aí de 15 anos de trabalho, ele pode acumular um prejuízo aí de mais de R$ 90.000, que é um valor totalmente considerável, né, se tratando na questão financeira. Bom, aí que entra a questão do método lucro-ovino, tá? Como que o método lucro-ovino vai te fazer sair
desse cenário padrão do ovinocultura, dessa jornada que eu acabei de explicar para vocês, tá? O método Lucrovino, ele funciona da seguinte maneira. Se a gente puder classificar estados, né, ou momentos da ovinocultura, né, do projeto, a gente sabe que vai ter uma ovinocultura perfeita, que é aquela que a gente cria ela, tem a ovinocultura atual, que é a ovinocultura que está sendo realizada, e tem uma ovinocultura ideal, que é aquela que vai entregar essa maior lucratividade. Pensando primeiro na ovinocultura perfeita, o que é essa ovinocultura perfeita? Essa ovinocultura é aquela que a gente sabe que através de índices zootécnicos, custo de dieta, consumo, conversão alimentar, né, índices zootécnicos propriamente ditos, essa ovinocultura perfeita é aquela que vai entregar a maior margem por cordeiro produzido. Mas aí já deve ter muita gente olhando isso e falando assim, mas aí é fácil, no papel é fácil. Não é tão fácil assim, mas o papel aceita tudo, a gente sabe disso. Então, para não ficar mirando, né, num lugar que sabe que está muito longe da sua realidade, o método Lucrovino ele veio para poder colocar essa ovinocultura perfeita à disposição do seu projeto. Como que isso é feito? Como que isso é feito? Ele é feito da seguinte maneira, que é o seguinte. No processo da consultoria, do método Lucrovino, o que a gente vai fazer? Eu e você. A gente vai mapear a sua ovinocultura atual. Então, o que é a ovinocultura atual? Vamos pensar aqui na produção do Roberto ou do Leandro, por exemplo. Na situação atual dele, ele tem tantas matrizes da raça X, a comida que ele tem disponível é essa, o manejo que ele faz é esse, a mão de obra dele tem essa característica, o mercado que ele atende é Y. Então, a gente vai mapear toda essa situação atual da sua ovinocultura. Então, a gente vai nomear ela realmente de ovinocultura atual do produtor X. Mapeou esta situação atual, qual que é o próximo passo? E é o que é a grande diferença desse método Lucrovino que a gente entrega hoje, disponibiliza para os produtores. A gente vai pegar essa ovinocultura perfeita, tá? Agora, imagina essa ovinocultura aqui, que ela seria uma massa de modelar. A gente vai pegar a sua ovinocultura perfeita, vai pegar ela, colocar dentro da sua ovinocultura atual, para transformar ela na ovinocultura ideal. Então, o que é essa ovinocultura ideal? Ela é a ovinocultura ideal pro Leandro, por exemplo. Ela é a ovinocultura ideal pro Lucas. E assim vai. Por quê? Porque ela foi criada através da clareza do objetivo do projeto específico, ou seja, do produtor que está sendo acompanhado pelo trabalho de consultoria. Através dessa ovinocultura ideal, é o que a gente vai criar o seu caminho dentro da ovinocultura para lucratividade. Então, vamos raciocinar aqui o seguinte, você vai estar no ponto A, que é o atual, e vai para o ponto B, que é o ideal. O ideal é o quê? É o que vai te entregar o lucro lá na frente. Hoje, 90% dos produtores, eles têm esse cenário aqui claro na cabeça. Qual que é a sua ovinocultura ideal? É essa. Agora, por outro lado, 90% dos produtores não têm esse cenário claro. E aí fica aquela pergunta, se você não sabe para onde vai, como é que você vai saber que caminho que você vai trilhar? Praticamente impossível. Você vai dando muita cabeçada, você vai por um lado, não deu, volta, vai pelo outro, não deu, volta. Então, tudo isso é tempo. Tempo é investimento, investimento vai sendo acumulado ano a ano. Foi aquela jornada do ovinocultor que eu mostrei ali atrás, que pode acumular aí R$90 mil de prejuízo durante 4 anos de execução da ovinocultura. Bom, agora vamos aqui. Como que a gente executa esse trabalho para entregar o resultado que nós estamos falando aqui? O trabalho do método Lucrovino, ele é uma consultoria que acontece através de reuniões quinzenais, e essa reunião ela
tem 1 hora de duração. Nesse tempo, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar os objetivos do seu projeto, vamos clarear cada vez mais eles, o objetivo é esse, né? E clareando ali para onde você vai. Vamos trabalhar o manejo de coleta de dados. Esse manejo de coleta de dados é o quê? É possibilitar que a sua ovinocultura siga de uma maneira profissional, sem grandes entraves. Porque aqui as pessoas já podem pensar, mas eu vou ter que fazer investimento nisso, naquilo outro. Não. Isso aqui a gente vai alinhar e ajustar sempre naquilo ali que eu mostrei antes. A gente vai pegar a sua atual, jogar perfeita ali dentro, moldar ela para criar a sua ideal. E é isso que a gente vai fazendo aqui durante as reuniões quinzenais, que é uma conversa direta entre eu e você que vai estar aí do outro lado. Além disso, a gente vai estabelecer critérios de análise. Critério de análise é o quê? Agora a gente precisa focar no ganho de peso. Agora a gente precisa focar em tal. E aí a gente vai fazendo um ajuste conforme o avançar desse projeto. Isso é feito através de acompanhamento de meta, que, né, aquilo que eu falei, você sabe para onde você vai, então tem que saber que caminho você está criando e quão perto você está da sua meta. Agora, o mais importante de tudo nesse trabalho de consultoria, e é o que faz a diferença aí para os produtores que a gente já atende hoje. Próximas ações. Então, o objetivo dessa reunião quinzenal é dar tempo para o que foi estabelecido aqui, ele acontecer e ser feito a campo. Porque de nada adianta a gente pensar, quebrar a cabeça e chegar na hora H lá no campo a coisa não acontecer. E lembrando que essas próximas ações, elas são sempre elaboradas da maneira mais simples possível de poder implementar. Vou dar um exemplo. Não adianta a gente pedir, tem que pesar os cordeiros da propriedade. E aí essa próxima ação ficar, entre aspas aqui, travada. Eu não pesei porque eu preciso ter uma balança digital com uma gaiola, que não sei o quê. Não. A próxima ação pode ser feita como? Uma balança de gancho, corda, pesa o cordeiro, realizou. Então, o objetivo da consultoria é esse, é mostrar que está muito mais perto do que você imagina realizar as ações que vão te entregar o caminho da lucratividade. Então, essa aproximação é o que vai fazer o seu projeto caminhar em direção à lucratividade e fazer o trabalho de consultoria conseguir entregar o resultado que a gente sabe que é possível dentro da sua ovinocultura. Bom, dentro do trabalho aqui, o que mais que você vai ter? Vai ter material exclusivo sobre manejo da ovinocultura, e quando a gente fala que é exclusivo, é realmente exclusivo porque ele é formatado para a sua ovinocultura ideal. Se esse material é exclusivo de manejo da ovinocultura, você pegar e der para o seu vizinho, tem grande chance de não funcionar igual. Porque tem perfil de mão de obra, perfil de dieta, perfil de instalação, rotina, enfim, são várias coisas que a gente sabe que interferem diretamente nisso. Para quem está dentro desse trabalho, ter oportunidade de participar, vai receber esse material exclusivo, então vai ter sua ovinocultura ideal ali em mãos, e na prática do negócio, você vai ter todo o seu procedimento de gestão do rebanho. Falando de uma maneira mais prática, o que é isso? Você vai saber quais são os manejos rotineiros da sua ovinocultura ideal, o que precisa ser feito mesmo com rotina, você poder seguir caminhando para isso aí. Vai ter a parte de sanidade estabelecida, então não vai ser aquela coisa de incêndio, aconteceu tal coisa, faz aquilo, isso, não, tudo vai estar pré-estabelecido dentro dos manejos rotineiros, essa sua sanidade vai ser estabelecida e controlada, e o mais importante de tudo, a nutrição, ela vai estar totalmente fechada, porque é feito diretamente comigo, sou zootecnista, né, especialista em produção e nutrição de ruminantes. Então, esse manejo nutricional, a gente vai fazer ele de uma maneira que, sim, vai te entregar o melhor retorno, tratando-se de custo-benefício dessa nutrição, ela vai acontecer. E lembrando que nutrição não é fórmula de concentrado. Nutrição é manejo nutricional, que engloba tudo isso. Estou repetindo bastante. Fórmula de dieta, mão de obra, instalação. Então, todo o ecossistema ele vai estar moldado ali de acordo com o que foi criado na sua ovinocultura ideal, porque esse cenário ele é formado por, né, diversas partes, e essas partes a gente tem que garantir
que na prática a gente vai chegar o mais próximo possível daquilo que foi estabelecido, e aí sim chegar na lucratividade, que é o que todo mundo quer hoje na ovinocultura. Nesse trabalho, falando em lucratividade, o que você vai ter também, de uma maneira bem clara e certeira? Vai ter o cálculo do custo das dietas e o custo de produção nos diferentes cenários produtivos, considerando período de água e período de seca. A gente sabe que tem região que a ovinocultura é executada, existe uma diferença muito grande entre período de água e seca. E esse cenário tem que ser exposto para a gente entender que tipo de transição tem que acontecer, se é viável produzir o cordeiro o ano inteiro ou não, né? Importante saber isso. Tem projeto que vai viabilizar só nas águas, dependendo. E aí fecha numa margem legal. A insistência na seca pode levar o produtor a ficar naquele perde-ganha durante o ano, e aí no final ficar mais no perde do que no ganho. Para isso vai ter o cálculo do custo de produção da matriz, da borrega, do cordeiro, para saber quanto custa, e aí você conseguir realmente negociar por quanto que é vendido. E esses custos todos são definidos dentro do ciclo de produção. Então, para quem tem um ciclo de produção mais longo, o custo é definido dentro dele, para quem tem mais curto é dele. Lógico que a gente busca aqui um ciclo de produção mais curto, principalmente pro cordeiro. Que lembrando que o objetivo, né, como que você vai alcançar a lucratividade na agricultura atual? Produzindo um cordeiro precoce, bem terminado, que é o que tem maior valor agregado dentro do cenário nacional. Como que nós vamos seguir esse caminho, né? Olhando os nossos alvos, os nossos metas. E as metas, elas são todas travadas em cima de índice zootécnico. O índice zootécnico, ele não mente. O índice zootécnico, ele não é uma opinião minha, ele não é uma opinião sua. Ele é um número que foi calculado a partir dos dados coletados no seu plantel. Então, se o seu índice zootécnico hoje, ganho de peso, é 200 gramas por dia no cordeiro, não sou eu que estou falando, não é você que está falando. É o número ali que mostrou. E esse número vai mostrar o quê? Tá bom ou tá ruim? Depende do seu projeto, da sua meta ali dentro para chegar nesse lucro. Então, os índices zootécnicos, através ali, né, do trabalho que a gente faz, vai começar a ter eles todos estabelecidos e nós vamos seguir com esse acompanhamento. Estamos chegando perto, não está, o que precisa fazer para ajustar, fez um ajuste, coleta o dado que o resultado deu, chegou lá, não chegou, enfim, vai fazendo esse acompanhamento aí de tempo em tempo para ter a segurança, você ter a segurança de que sim, estou no caminho certo, tenho certeza que lá onde eu chegar, o lucro está me esperando. Aí, o ponto principal, né? Ah, mas eu já fiz isso, eu já fiz planilha, eu anoto, eu faço isso, aquilo outro, é muito complicado, que não sei o que, não sei o que. Né? Diversos, né, obstáculos aí, muletas colocadas debaixo do braço, vamos falar assim. O método lucrovino, ele é eficiente justamente por isso. Por quê? Porque a gente vai executar esse trabalho, essa parceria do Ovinopro, e aí é importantíssima a presença do Ovinopro dentro do método lucrovino, justamente por isso. Porque ele disponibiliza as ferramentas para a gestão profissional do rebanho. E essas ferramentas hoje quais são? Um aplicativo para você trabalhar diretamente no seu celular, um aplicativo que engloba todo o sistema de produção, toda a cadeia ali, né, o ciclo completo, vamos falar assim. É um aplicativo com atualizações constantes, então a gente está constantemente entendendo a prática para poder facilitar a vida aí do produtor. E junto tem o nosso portal web, que ele é um lugar, um portal para você trabalhar ali no seu escritório, no computador e fazer análises mais robustas em cima disso. Como o trabalho é feito diretamente comigo na consultoria, essa ferramenta aqui vai ser essencial para a gente conseguir ganhar tempo nas ações e você se sentir cada vez mais seguro de que aquilo está no caminho certo, a coisa está acontecendo e que sim, você vai alcançar o seu lucro ali no final. Bom, o período dessa consultoria, período que funciona esse método lucrovino, ele é definido para funcionar, para acontecer, num período de 6 meses. Vou explicar para vocês por que 6 meses, tá? Se a gente pensar 6 meses comparado com aquele 4 anos de investimento que você ficou, em 6 meses você vai aprender muito mais do que aqueles 4
anos, e o melhor de tudo, o investimento que você vai fazer nesse período é infinitamente menor do que aquele que a gente mostrou ali de praticamente 100 mil reais, né, de prejuízo. Então, nesses 6 meses, o que é possível fazer? A gente vai conseguir abordar todas as fases do sistema de produção e, dependendo da característica da situação atual que tiver a ovinocultura, do atendido, né, do cliente, a gente consegue também acompanhar no campo. Então, a prática ali vai acontecer conforme a gente fala, no curso personalizado que você tem, material personalizado, tudo aquilo te dando a base de segurança para que nesses 6 meses, chega ali no final do 6º mês, respirar fundo e falar que sim, eu sou capaz de gerir e tocar uma ovinocultura de sucesso, porque eu sei exatamente onde eu preciso chegar e o que eu preciso fazer em cada situação que acontece aqui, e aí sim vai alcançar esse sucesso na ovinocultura, que hoje ele é diretamente em cima do lucro da atividade, tá? Bom, para resumir aqui o trabalho do método lucrovino, desse trabalho de consultoria, por que ele é diferente e ele veio aí para, sim, levar o produtor, levar cada um de vocês aqui a lucratividade na atividade. Você vai ter, nesse período de 6 meses, a gente vai entregar um projeto de viabilidade do seu negócio. Então, é aquele ponto. O produtor aqui, para fechar o negócio dele, ele tem que chegar em 100 matrizes, um intervalo entre parto de tanto, uma produtividade de tanto, ganho de peso de tal, custo da dieta X, tudo isso fechando para ter certeza que o caminho está sendo trilhado em direção ao sucesso, e esse projeto de viabilidade, ele é seu, ele vai ficar na sua mão, basta seguir o que está programado ali. Junto disso, curso personalizado para entregar conhecimento para cada um de vocês aí. Sem conhecimento, qualquer coisa que eu ouvir vai ser verdade. Quanto mais conhecimento tem, mais clareza e mais facilidade de encontrar soluções. E é esse o objetivo que a gente tem com esse método lucrovino. É pegar na sua mão, andar junto durante 6 meses e no 6º mês soltar a mão e falar: vai tranquilo que o caminho está traçado, é seguir o que está planejado, que não tem erro, vai chegar lá. Dando sequência aqui, vai ter mais o quê? Material exclusivo. Material exclusivo é o quê? É o seu projeto. A estação de monta aqui tem que acontecer como? Seu material vai estar lá. O meu manejo dos cordeiros tem que ser como? O material vai estar lá. Mas a minha mão de obra aqui muda muito, entra e sai e tal. Não tem problema. O seu sistema já está padronizado. Você não vai sofrer alteração por conta, né? Quem entrar vai saber. Isso aqui já está rodando. Então, vou entrar no ritmo do negócio aqui, eu sei que é isso que vai entregar o resultado. E o mais importante é sempre aquilo, mostrar que as ações precisam ser feitas através de resultado. E o resultado positivo ele vai confirmar que aquela ação foi importante, que ela precisa ser mantida dentro do sistema de produção. Então, acaba sendo uma coisa que o sistema exige. Não é o zootecnista que está acompanhando, não é o proprietário que está pegando no pé, não é o funcionário que não quer fazer. É o cenário ali que está indicando aquilo. Mas, junto disso aqui tudo, vai ter o aplicativo OvinoPro, mais o portal web. Lembrando que aqui, né, o aplicativo, o portal web, sofrendo aí, no bom sentido da palavra, atualizações constantes para poder facilitar a análise, entregar relatórios mais robustos e facilitar esse acompanhamento do projeto. Outra facilidade do aplicativo do portal é que a gente traz a equipe para o mesmo nicho de trabalho. Então, se o colaborador está envolvido, ele vai ter o aplicativo, ele vai entender, ele pode trabalhar por ali. As atividades que são propostas e pré-determinadas ali, a gente coloca dentro do aplicativo para que todo mundo tenha acesso, tenha certeza que aquilo está acontecendo, e aí a roda começa a girar de uma maneira eficiente.